Fala pessoal, beleza? Então vamos dar sequência aí à nossa série de vídeos aí, né, sobre os recursos avançados aí do Firewall, né? Então vimos certificado, vimos o ADCS, o ADDS, fizemos validação do Deep Spectrum também com antivírus na nossa aula, né? E agora eu já estou logado aqui, já estou autenticado com o meu Windows aqui, meu endpoint da minha VLAN 10, ele já está autenticado aqui no Firewall, tá? A gente pode até ver isso aqui. Eu já estou autenticado com ele aqui, né, na nossa Firewall Policy que nós criamos anteriormente aqui, né, com a autenticação ativa, né, os testes que nós estávamos fazendo, tá? Então vamos lá, vamos criar um perfil aqui para ele, tá? E a gente vai criar um perfil do nossos profiles aqui, né, de Web Filter e também um certificado aqui, Inspection específico aí para cada conectividade. Então a gente vai ter uma conectividade aqui com Deep Inspection através da VLAN 10 e um Certificate Inspection com Web Filter aqui em ambos, né? Mas esse aqui com Certificate Inspection na VLAN 40 para a gente ver a diferença aí dos modos de inspeção. Então vamos lá, vamos criar um novo certificado aqui, eu vou colocar Endpoint, tá? Endpoint Enterprise, tá? Eu sei que é Full Spectrum, tá? Porque a gente tem o certificado instalado, como eu falei anteriormente, nas nossas estações, né? Qual o certificado que eu vou utilizar. Então é o FortiGate Sub-CA Remote que nós criamos. Esse aqui é do nosso outro ambiente, lá do nosso data centers, então a gente não vai usar esse. Maravilha, aqui a gente vai deixar tudo padrão, tá? A gente não vai entrar em detalhes aqui. E basicamente é isso, tá? E vamos criar uma nova inspeção aqui para mobile, tá? Que não é full spectrum, né? Porque a gente não tem o controle de instalação dos certificados nessa VLAN, tá? Então é SSL Certification Spectrum, tá? Então vamos manter padrão aqui também, tá? Nesse caso aqui, como é Certificate Spectrum, a gente não precisa baixar o certificado, tá? Então aqui eu posso deixar como Fortinet CA, mas para fins didáticos aqui de organização eu poderia até ter um outro certificado criado para isso aqui, por exemplo, tá? Mas eu vou usar o Sub-CA Remote mesmo, tá? Só para fins de organização. Então, ok, beleza. Então eu vou voltar lá na minha firewall policy. A gente pode fazer isso já ou depois também. Não tem a ordem dos fatores, não altera o resultado. Tá? Então, eu sei que a minha regra é essa aqui, tá? Eu estava usando como custom, né? Então eu vou especificar aqui que é o Endpoint Enterprise que a gente vai estar utilizando agora. Então a gente também não precisa fazer instalação, porque esse computador já está no AD, a gente já fez a instalação do nosso serviço de certificados, né? Nossa UTCA, tá? E vamos criar um perfil aqui também, nosso antivírus. Né? A gente estava, antivírus não, Web Filter, tá? Vai criar um profile aqui. Então vamos colocar aqui endpoint, tá? Eu quero usar o FortiGuard Category Based Filter, tá? Porque vai fazer a categorização. Então estou usando o FOS justamente para mim conseguir ter conectividade aí com o FortiGuard para fazer com a inspeção aí dos nossos testes, tá? Então aqui, tá? A gente vai escolher algumas categorias aqui para a gente bloquear e outras para a gente monitorar. Então, por default, ele já tem algumas que são monitor, né? Potentially enable, né? Que são drogas, enfim, tá? Alguns outros que ele já faz o warning aqui, como o gambling, por exemplo, tá? Então, a gente vai usar o gambling aqui, que são jogos, né, de azar, para fazer um teste aqui, para ver se ele realmente vai dar essa mensagem de aviso para nós, tá? E vamos pegar aqui Security Risk também já vem bloqueado, diversos, né? E vamos pegar aqui o nosso Social Network, que nós vamos bloqueá-lo, tá? Então a gente vai dar um bloco nesse cara aqui. Eu não vou criar nenhuma aqui, tá? Para o vídeo não ficar muito extenso, vamos já usar o que a gente tem aqui, tá? Vamos passar rapidamente aqui, allow users override, né? Então aqui eu posso definir grupos específicos que vão fazer o override nos meus grupos aqui. Então, se eu selecionar algum grupo específico aqui no override,
Aí eu posso dizer que ele vai, no bloco, ele vai permitir isso. Eu posso colocar um tempo específico aqui também. A gente não vai usar isso. A parte de static URLs também, tá? Então a gente tem a parte de bloquear URLs inválidas, tá? Ele já vai dar um aviso ali explícito para você dizendo que está bloqueado. O URL filter, né, como o próprio nome já diz, o filtro do URL, tá? Então a gente pode criar aqui expressões regulares, wildcard, como wildcard, por exemplo, seria asterisco.facebook.com. Então tudo que vier antes, né, que tem subdomínios, então a gente poderíamos utilizar esse cara aqui, tá? E aqui também as ações, tá? Então é importante termos as ações, lembrando a leitura vai ser sempre, se você tiver um URL filter, vai ser sempre o URL filter depois das categorias, tá? Então, exempt quer dizer que ele vai fazer, ele vai excluir toda, é uma exceção, né? O exempt é uma exceção. Então, se você colocar uma URL específica, um domínio com card específico e com exempt, ele vai anular os recursos avançados da inspeção, como antivírus e IPS, por exemplo, tá? Então, tem essas questões aqui. Não vai tratar o URL filter aqui também, vamos fazer o básico. Temos outra opção aqui também, que é, deixa eu pegar aqui, static, não, temos a opção aqui, que é o content filter. Deixa eu só ver onde está esse cara aqui. Aqui, então dentro do URL filter, tá? Desculpa, eu acabei suprimindo aqui, tá? Mas nós temos também o content filter, né? Que é o filtro de conteúdo. Então, a partir disso também nós podemos criar expressões regulares, ou até mesmo wildcard, para detalhes ou palavras, enfim, detalhes específicos dentro da URL, tá? Então, se quer, de repente, você quer bloquear, fazer uma expressão regular para bloquear tudo que tenha como proxy VPN dentro da página, por exemplo. Consegue fazer também esse tipo de expressão. Tá? A gente também não vai trabalhar com isso nesse momento, tá? Aqui o rating options, então, com erros ocorridos, né? Então, ele pode permitir allow websites quando o rating lá com o FortiGuard Labs, ele pode ocorrer algum erro, tá? Então, um erro de categorização, por exemplo. Então, se nesse momento ocorrer algum erro e você tiver problema de conectividade e colocar como allow, ele vai permitir o acesso. Tá? E aqui também URLs com IP, tá? Então, ele vai forçar com que o FortiGuard, a categorização, categorize o FQDN e o IP também, tá? E o Proxy Options aqui com HTTP Post, né, ação, que quando você vai inserir informações no site, por exemplo. Isso aqui é bem específico, tem que tomar cuidado, porque você pode ter problemas de conectividade com os sites, tá? Então, ok, fizemos essa configuração aqui, tá? Vamos relembrar aqui o que nós pegamos, né? Então, warning é gambling, general aqui, network security como block, e o gambling lá como, e os demais eu vou deixar todos lá mesmo, tá? Então, a gente vai ter aqui deixa eu só pegar novamente o gambling, né? Aqui, o gambling como warning, a gente vai manter todos esses como warning só para fins de testes, tá? Então, ok, endpoint, agora sim. Nós vamos lá na nossa policy novamente. Tá? Aqui nós estamos trabalhando com a vela 10 aqui nesse caso. E eu vou definir que o meu web filter vai ser o perfil endpoint que nós acabamos de criar. Aí, como nesse perfil aqui, nessa minha file policy, eu estou usando antivírus, né, obrigatoriamente eu tenho que ter Deep Inspection nela. Foi ali o perfil que nós criamos, né? O modo de inspeção que nós criamos, informando o nosso certificado. Tá? Então, ok. Tá? E nesse momento aqui nós já temos que ter aí esses bloqueios acontecendo nessa estrutura, tá? Então eu posso vir aqui no google.com, por exemplo, eu vou colocar uma bet nacional da vida aqui, por exemplo, tá? Fazendo propaganda, né? Só para fins de testes, tá? Então a gente vai abrir um desse cara aqui, vamos ver né, o que ele vai nos trazer aqui. Vamos pegar um outro aqui, que ele deu erro. Vamos ver. Bet, nem sei o nome disso, tá? Mas aposta.
pastas, sei lá, qualquer um desse aqui, por exemplo. Então tá, vamos testar o Facebook. O que ele vai nos dizer? A conexão não é segura. Bom, vamos lá então, né? Então, vocês viram que eu, no teste anterior que eu fiz ali, eu esqueci de me atentar a alguns detalhes do tipo de inspeção que nós estamos trabalhando, né? Então, vocês viram ali que o Facebook, ele deu um erro de conexão, tá? E o Gambling lá, ele não abriu, tá? Por quê? Porque nós estamos trabalhando aí com o método de inspeção flow-based, né? Por default, tá? Aqui eu alterei já, mas a gente vai retornar isso, tanto na Firewall Policy, tá? Quanto no profile do Web Filter, né? Estava como flow-based. Não aparece isso aqui porque você tem que habilitar através da linha de comando, tá? Via CLI. Tanto aqui também na nossa Security Profiles aqui no Web Filter Endpoint, que foi o que nós criamos, tá? Aqui também estava omitido, né? Então a gente precisa habilitar esse filter set aqui para proxy based. O que acontece? Na inspeção aqui, deixa eu aumentar aqui, aí. Na inspeção do tipo Flow Based, então eu tenho que alinhar. Se eu estou usando Flow Based aqui no meu profile, no Web Filter, a minha policy também precisa ser no modo Flow Based ou Proxy Based, conforme eu escolher. Tá? Então, conforme eu escolho aqui o meu tipo de inspeção, e eu estou falando aqui no warning, por exemplo, no modo Flow Based, ele não vai aparecer o warning, tá? Ele não vai aparecer a tela falando que é um aviso e você precisa prosseguir, porque isso só vai ocorrer no modo Proxy Based, tá? Lembrando que o Flow, ele é linear, então ele vai inspecionando e encaminhando, enquanto o Proxy Based faz o buffer completo para depois encaminhar o Replaced Message ou a liberação site. Por isso que ocorreu aquele comportamento, tá? Não é um problema, é um comportamento dos tipos de inspeção. Então, como a gente quer fazer um teste aqui com o Gambling, para que ele nos dê um aviso antes, nós precisamos alterar isso para Proxy Based, tanto no nosso profile Web Filter quanto na nossa Firewall Policy, tá? Então, para habilitar esse cara aqui, é o seguinte comando. Tá? Então, a gente vai dar um set, filter set, e aqui a gente vai definir o modo de operação, tá? Já está setado como proxy, tá? Mas eu colocaria proxy e daria um enter, ele vai ativar. E se no caso eu voltar aqui para Flow Based, né, suprimido aqui novamente essas opções. Assim como lá na nossa. Então, vamos só relembrar aqui, tá? Então, o Game Blink a gente quer deixar como warning. E lá no nossos General Interest in Personal, o nosso Social Networking como block, ok? E aqui também, na Firewall Policy é a mesma situação. Precisa acessar a Firewall Policy que nós estamos trabalhando, tá? Não é de modo global isso. Vamos editar na nossa Firewall Policy. E aqui, ó, está setado como proxy. Então a gente daria aqui no set inspection mode como flow ou proxy. Aqui no caso já está como proxy. Outro ponto interessante é que é esse redirecionamento, que é o set redirect URL. Então a gente quer fazer o seguinte: depois que ele fazer a autenticação de firewall ativa que nós estamos propondo aqui no laboratório, ele vai ser redirecionado para um site específico, tá? Nesse caso aqui, http://hackerone.com.br, tá? Seria aqui, https://hackerone.com.br. Aqui eu vou colocar www, só para www.hackerone.com.br. Daí senão ele fica preso na seção de logon ali, tá? Pode achar que é um problema e não redirecionou, tá? E com isso, tá? Lembrando que nós estamos utilizando aqui a imagem do FortiOS, tá? Então ele tem que ter aquele tempo lá, ele vai levar uns torno de 15 minutos aqui para fazer a conectividade lá com o FortiGuard. E nesse momento ainda ele não fez, ó. E eu fiz a autenticação já no meu endpoint, tá? Então eu fiz a autenticação ativa de Firewall, ele redirecionou para mim, hackerone.com.br, tá? Ele redirecionou HTTPS aqui, tá?
porque lá na minha inspeção, lá no meu método aqui de authentication, tá? Ele está fazendo o redirecionamento para HTTPS. Então, mesmo que lá no nosso set redirect lá tivesse como HTTP, aqui automaticamente ele redirecionou, tá, para o nosso HTTPS. E por que que ele deu esse problema? Web Page Blocker, né? O erro ocorreu porque nós temos uma licença inválida. Ele não fez a checagem ainda com o FortiGuard Labs. Isso é até interessante de aparecer, tá? Porque nós estamos num ambiente laboratório, não temos uma licença ativa. Então, como a gente tem aqueles 60 minutos para utilizar, ele vai conseguir validar aqui e nós podemos utilizar dentro desses 60 minutos, tá? Então, a gente vai aguardar fazer aqui a validação lá com o FortiGuard Lab da nossa licença aí temporária, né, no FOS, para a gente conseguir fazer os testes. Isso aqui também pode acontecer no ambiente real. Você tem aí, você está usando o teu web filter e de repente a tua licença expirou no meio do caminho aí, né? No meio do caminho não, né? Chegou no fim da vida útil dela, você não renovou, aí é esse tipo de problema que você vai enfrentar na tua infraestrutura, vai bloquear tudo. Então, isso é bem interessante para a gente se atentar aí às nossas renovações, né, das licenças em um ambiente de produção. Beleza? Então eu vou aguardar aqui mais uns minutinhos para a gente ter essa conectividade efetiva aqui com o FortiGuard Labs, para a gente poder fazer a categorização, e daí a gente volta aí com os demais testes aí. Então o Flow-Based a gente já viu ali que o comportamento, né, é um comportamento esperado, então ele não vai aparecer a mensagem de replaced, né, porque é no modo Flow-Based, e muito menos ele vai aparecer a mensagem do warning. Então, para isso, para aparecer a mensagem, mesmo estando com o certificado ok, tudo certinho, é um comportamento do modo Flow-Based, tá? Então, se a gente quisesse replace de message, a gente precisa estar usando aí, e tanto do warning quanto de bloqueio, a gente precisa estar utilizando aí o método de proxy de based para que essas mensagens sejam, né, sejam inseridas aí para nós na nossa visualização aí para o usuário final. Nossa validação aqui com o FortiGuard Labs, né? Ele deu tudo certo, tá? Então agora a gente vai fazer os testes aí dentro do nosso endpoint da Vela 10. Então só lembrando que a nossa policy, tá? Ela está no modo proxy based, tá? Então, como eu mostrei anteriormente, lá ativar através da CLI. Nós temos aqui o nosso perfil web que nós criamos com o endpoint, tá? Anteriormente também. E com o nosso SL Inspection aqui, tá? Do nosso SSL Inspection Endpoint Enterprise que nós criamos específico para essa conectividade, tá? Então, vamos lá no nosso... Então, só relembrando aqui também, tá? Nosso Security Profiles, Web Filter, Endpoint, só o que nós selecionamos para os nossos testes, tá? Então, aqui em Gambling, tá? A gente quer fazer um aviso, né? O usuário prosseguir ou não, lembrando que para o aviso acontecer, tá? E o replace de message ali dos avisos, né? Precisa estar em proxy based, tá? E o nosso bloqueio nós vamos fazer dentro aqui de social network block, beleza? Então nós já estamos autenticados aqui, tá? Então vamos testar aqui através do TikTok, tiktok.com, tá? Replace the message aconteceu, né? Então ele está dizendo que a página está bloqueada. E a gente pode testar também aqui um gambling qualquer aí, um jogo qualquer. Tá? Então ele deve nos dar o aviso, tá? Para prosseguir, porque está marcado como warning, tá? Então a gente pode prosseguir, ele vai acessar normalmente e nós podemos ver aqui nos reports, né? Em security events em web filter. Tá? Então nós temos aqui o pass-through, que ele, né, do nosso site lá, que ele trouxe várias conectividades aí, tá? E o TikTok, né, o nosso social network, ó, domínio que ele chama, PV6 e tudo mais. Ele foi bloqueado, tá? Então, só lembrando que o modo, se a gente trouxer isso para o modo flow-based, né, o comportamento vai ser diferente, ele não vai trazer aí as nossas replaced message devido ao comportamento que ele nos traz. Beleza? Então, deixa eu avaliar aqui. Nós podemos fazer também a policy, tá?
aqui para o nosso mobile, que é a nossa VLAN 40. Então vamos abrir ele aqui para ver como que ele está. E se vai dar tempo ali dos nossos 60 minutos do nosso FOS. Vamos validar a regra, né? Nós precisamos ter uma regra de acesso para a internet dessa minha VLAN, desse meu mobile, né? Então, Firewall Policy. Mobile One, então eu já tenho aqui uma conectividade, tá? Vamos ajustar esse cara aqui. Ele não faz parte do domínio, lembrando que é uma mobile, né, de acessos aí para dispositivos móveis, enfim, que a gente não tem controle, tá? Então, aqui a gente vai colocar o Web Filter, tá? Nós podemos criar aqui nós podemos criá-lo aqui, né, um perfil específico, vamos até validar aqui no Security, né, Security Profiles, então vamos criar um específico aqui, tá? Então vamos, opa, SSL, desculpe. Então nós temos o mobile, já criamos o tipo de inspeção, tá? Do modo Certificate, tá? Certificate, tá? E vamos criar um para o nosso mobile. Eu acho que aqui nós não criamos ainda. E aqui vamos manter todas as tratativas aí que default. Ok, mobile. Vamos voltar lá para a nossa policy. Mobile One. Tá? Então vocês viram que deixa eu só. Aqui não aparece Enterprise porque, né? A Enterprise nós definimos como proxy de based. E essa Firewall Policy aqui está no modo flow. Tá? Então vamos defini-lo aqui como mobile web filter. Tá? E aqui Certificate Inspection, que vai ser o nosso mobile. Tá? Deixa eu só validar, ver se está correto aqui o modo de inspeção, tá? Certificate Inspection, beleza. Tá? Ele vai avaliar apenas o certificado. Então vamos dar um OK aqui. Vamos fazer um bloqueio qualquer aqui lá no nosso perfil, né? Só para a gente avaliar a conectividade de forma mais certeira. Então, o Web Filter, nosso mobile aqui, nosso profile mobile. E podemos pegar aqui, por exemplo, do gambling, vamos colocar aqui como block, tá? Só para a gente avaliar o comportamento. Vamos lá para o nosso mobile, ok? Ele está carregando aqui, hein? Então já subiu aqui a nossa máquina, né? Nossa VLAN 40 mobile. Então vamos validar aqui as nossas categorias, né? Vamos pegar um gambling aqui. Então o gambling nós colocamos como bloqueio, né? Vou pegar um qualquer aqui. Conectividade aqui não deve acontecer. E o Facebook que nós permitimos, né? Então nós devemos conseguir acessar aqui normalmente o Facebook e aqui da policy error devido ao nosso certificate inspection, né? Então ele não vai permitir a conectividade. Ele vai dar página não permitida. Podemos olha, connection not secure. Ele diz que a conexão não é segura e não faz o redirecionamento porque nós estamos utilizando o modo flow based. Então nós podemos vir aqui em Log Reports, Security Events, Web Filter. Então nós temos aqui a nossa VLAN 40, né, 10402. Então ele bloqueou, né? Inclusive ele deu como phishing, né? Ó, tá? Então ele deu esse bloqueio, né? E não nos trouxe lá a página de bloqueio. O Facebook ele não logou aqui porque ele está como allow e não como monitor, beleza? Então esses são os testes, né? Então espero que tenham gostado e nos vemos aí nas próximas aulas. Bons estudos e até a próxima.